mim conversar com vocês. Toda vez que a gente vem conversar, a gente fica assim, o que nós vamos falar ali na frente? Né? O que eu, principalmente quando a gente começa a falar, o que eu estou precisando ouvir? Né? Porque quando a gente lê primeiro, é para quem está lendo. E o que nós aqui essa noite precisamos ouvir? E aí pensando no tratamento, né? Que a gente está no tratamento. Cada um de nós está aqui por um motivo. Mas esse motivo é porque nós não estamos, nós estamos incomodados com algo. Algumas pessoas com questão emocional, pessoa com questão física, com questão psicológica. Então, há uma variável de situações que nos trazem até aqui. E com certeza todos nós estamos passando por um momento difícil, um momento de dor. E nós não temos como julgar que a minha dor é maior que a dor do outro. Como que como que ela pode sentir essa dor? Nós não temos como julgar isso. Porque cada um está naquele seu momento, na sua vivência. Então, cada um está lidando com a situação conforme aquilo que consegue, conforme aquilo que está priorizando em sua vida. Às vezes, a mesma situação, com cada pessoa, vai ter um reflexo diferente. Então, de qualquer forma, todos nós aqui estamos num tratamento, estamos necessitando de algo para seguir adiante. E aí tem vários livros, né? A doutrina espírita tem os seus livros básicos, suas obras básicas, seus 5 livros básicos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. Né? Então, essas 5 obras, elas estão ali trazendo o que a espiritualidade quis trazer para nós. Mas a gente também tem outros livros que trazem para a gente, assim, principalmente aqui no Brasil, soou tão forte para nós a questão de médiuns como Chico Xavier, como Divaldo e tantos outros que trouxeram N livros tão importantes. E esses livros, eles são aqueles que a gente vai lá na pontinha, no fiozinho lá que a gente não enxerga na nossa mente, lá num pedacinho do nosso coração, vai lá aonde a gente está precisando ouvir. E aí pensando, né, então, na conversa de hoje, abro um livro chamado Palavras de Vida Eterna. Esse livro é um livro que eu tenho de cabeceira, muito bom, é do Emmanuel. Então, quando abri, veio assim, recomecemos. Então, foi essa mensagem. Então, tudo isso que eu falei agora no início, antes de falar que é recomecemos, é porque nós estamos, então, aqui buscando algo. E mesmo que eu não perceba, todos nós buscamos um recomeço. O que é recomeçar? É eu fazer novamente. O que é recomeçar? É ter uma oportunidade. E às vezes a gente não enxerga, porque está tudo tão difícil, está tudo complicado em volta da gente, que a gente não consegue entender que a gente tem uma outra oportunidade. Mas todos nós vamos ter. A gente tem que procurar. Cada um vai achar a sua oportunidade. Já vem nas nossas próprias vidas. Nós, da doutrina espírita, sabemos que não existe uma única vida, que a gente vem de outras existências, né? Então, nós temos uma grande oportunidade. Deus, em seu amor, nos dá a oportunidade da reencarnação, que é viver novamente, de ter outras experiências. Então, o que dirá nós no nosso dia a dia? O que dirá nós nessa existência que a gente tem? Não existe algo que é certeiro. Ninguém aqui
ao menos nós encarnados aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, ou seja, o bem e o mal estão caminhando lado a lado. Então ninguém de nós aqui já sabe e consegue 100% acertar. Há aqueles que passaram por aqui, né? Como o Chico Xavier. Para que maior exemplo de uma pessoa que lutou, que soube e seguiu como uma flecha, né? Ao destino, aquilo que ele queria, a sua evolução. Mas nós, que estamos tendo a oportunidade de viver novamente, de aprender novamente, ninguém aqui tem que se cobrar de estar 100% certo. A gente está caminhando e a gente vai errar, a gente vai acertar. Às vezes, as circunstâncias que estão à nossa volta são difíceis e a gente não encontra saída, mas vai ter uma saída. Então, às vezes, aonde eu estou procurando, talvez não esteja sendo adequado. Será que eu não devo procurar em outro lado? Então, quando essa mensagem que o Emmanuel traz de recomecemos, ela fala isso, dessa necessidade que a gente tem de começar, mas assim, começar não é começar de novo igual. Eu sou professora. Se a gente chega para uma criança e chega lá para ela e diz assim, ó, olha, se você pega 2 mais 2 vai ser igual a 4, e essa criança não entende, não adianta eu pegar e de novo, 2 mais 2 é igual a 4. Não vai conseguir, de novo, eu estou recomeçando igual, eu estou ensinando ela do mesmo jeito. Às vezes eu tenho que ensinar de uma outra forma, olha, pega 2 lápis, pega mais 2 agora, conta quantos deu, 4, a pessoa consegue. Então o recomeçar é não começar da mesma forma que a gente está fazendo. É um convite. Eu aprendi agora com o pessoal novo aqui da casa, que o celular, a gente consegue baixar o livro, ou bater um print, alguma coisa. Então, o que eu vou usar o celular é como se eu estivesse pegando palavras de vida eterna, porque a gente que já está mais ceguinha, a luminosidade ajuda, né? Antes a gente ficava aqui catando a lâmpada. Então, Emmanuel, ele diz assim para nós, ele pega no prefácio, ele diz assim, ó, uma fala de Jesus, que diz assim, ó, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Ó, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Aqui Jesus já está dizendo uma coisa, a minha força, a minha energia, muitas vezes não adianta naquilo que eu já tentei da mesma forma e não consegui. Às vezes eu tenho que pegar outro caminho. Essa minha energia nova tem que ser numa outra forma. Aí Emmanuel diz assim, ó, não conserves lembranças amargas. Tem um psicólogo que ele fala, né, que às vezes a gente é danado. Acontece uma coisa ruim com a gente é como se a gente vomitasse e colocasse dentro de uma Tupperware. Aí de vez em quando a gente abre a Tupperware. Imagina, o que não vem? O ruim. Isso é a gente rememorar aquilo que aconteceu comigo. Isso é eu ficar então sempre voltando nas lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção da lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor da vida. De janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer, se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo,
que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaz-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, é como a gente vem conversando agora, que essas oportunidades, elas nos chegam e às vezes a gente espera algo muito mágico que vai acontecer. E às vezes essa oportunidade de recomeço é numa pequena coisa, num pequeno gesto, mas que tem que ser constante. Aí uma outra coisa que os espíritos falam é que assim, tá, então primeiro, mais importante, eu perceber que eu não quero mais ir por aí. Por exemplo, o que é recomeçar? Vamos pensar num GPS. Eu estou indo por uma rota, peguei outra. O que ele fala? Recalcular o rumo, o trajeto, né? Ele recalcula. Assim a gente tem que fazer também a nossa rota. A gente está indo por um caminho. Eu não aguento mais ir por aqui. Aí eu vou tentar achar um outro, eu vou recalcular. Então, essa necessidade de que não dá mais, eu preciso recomeçar, precisa ter uma mudança, é o primeiro ponto que a gente precisa. Primeiro é reconhecer essa necessidade de mudança. A segunda questão é, eu já sei que por aqui eu não quero mais. Então, por onde eu vou? Né? O que eu vou fazer? A gente que faz dieta sabe quanto é difícil, né? A gente chega, vai na nutricionista, aí a nutricionista diz, para de comer chocolate. Parece ser fácil, né? Aí eu vou lá, quero emagrecer, e uma das coisas que eu tenho que fazer é parar de comer chocolate. Aí eu tô empolgado, bora, vou parar de comer chocolate, quero emagrecer. Aí fico uma semana, 2 semanas, 3 semanas, daqui a pouco eu vejo lá o meu colega comendo chocolate. Aí eu vou lá e como chocolate de novo. Aí eu quero emagrecer, mas eu quero comer o chocolate também. Então, precisa de esforço. E eu sei que é muito difícil, né? A gente sabe que é muito difícil. Precisa de esforço. Para a gente subir na evolução é como subir um morro. Precisa do esforço. E é difícil, mas é possível, porque senão Deus não seria bom. Gente, se cada um de nós que estamos aqui, estamos fadados a sempre enfrentar a mesma coisa, Deus não seria justo, não seria bom. Então a gente vai conseguir, a gente vai encontrar. Às vezes leva mais um tempo. Cada um vai ter um ritmo para encontrar esse recomeço. Mas é preciso, então, a gente tem um momento de entender que precisa recomeçar, tem o segundo de que então eu já sei o que eu não posso mais. Isso aqui eu não posso mais, eu não posso mais comer chocolate. Eu não consigo querer as duas coisas. Mas de repente eu começo então a comer uma banana com ovo e aveia e faço uma panquequinha, e que não ficou tão ruim. Daqui a pouco, tá, saudade do meu chocolate, mas daqui a pouco vai. Daqui a pouco me fez bem. Comer essa panqueca me fez bem. Aí daqui a pouco a gente vê que não vale mais a pena o chocolate, entendeu? Então é nesse sentido que eles falam de que o recomeço, a gente então tem que saber a outra forma, e aí vem a terceira questão, que se chama vontade. Eu tenho que ter vontade, persistência, eu tenho que ter vontade. E aí vem uma coisa que é muito forte na gente, que é o desânimo. Quem aqui não teve desânimo, não tem desânimo? A gente tem, né? A gente desanima, frequentemente até, mais do que a gente deveria, a gente desanima. Aí tem um espírito na nossa casa, o irmão Alex, ele é um dos mentores espirituais da nossa casa. E no final do ano, ele trouxe uma mensagem para os trabalhadores, inclusive as mensagens que vêm aqui na casa, elas ficam no nosso blog da Associação Espírita, AEFC,
Associação Espírita Fé e Caridade, as iniciais. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver o blog, essas mensagens, elas estão lá. Então, o irmão Alex, ele nos trouxe uma mensagem muito bonita de incentivo e tal, e tem uma frase que ele disse que eu acho que eu, por exemplo, botei aqui no meu celular e vou trazer sempre comigo, porque diz assim, ó, o desânimo é um intruso que tenta sombrear a luz que já existe em nós. O desânimo é um intruso que tenta sombrear a luz que já existe em nós. Olha que importante. Primeiro que é um intruso. O intruso a gente não percebe. O intruso, ele se disfarça. É difícil de perceber o intruso. Então o desânimo, ele vai chegando e a gente não percebe que ele vai chegando. Quando a gente vê, a gente já está ali com aquele desânimo. Ele tenta sombrear a luz que já existe em nós. Olha que importante, a luz que nós temos. Todos nós temos luz. Todos nós somos luz. Jesus nos disse, né? Vós sois a luz do mundo. Todos nós temos uma centelha divina. Todos nós temos a luz. Todos nós somos importantes. Então a gente tem que acreditar nesse potencial, porque muitas vezes esse recomeço também não acontece porque a gente não está dando valor a nós mesmos. Vamos acreditar nessa luz, vamos cuidar ou perceber se não é esse intruso do desânimo que está ali deixando apagar, sombrear essa luz. Né? Então, esse é o convite da reflexão da noite, e eu vou encerrar com uma frase, eu só vou fazer, já fica como se fosse uma prece, nos preparando para agora, para o momento do passe. E aí tem uma música que se chama Reconforto. Ela foi psicografada por Bronilde Santos e o espírito é Alta de Souza. Então diz assim: por mais longo caminho, confia, luta e ama. Mantenha acesa a chama do teu ideal. Não temas o mal, só o bem permanece. Conduz sempre os teus passos aos clarões da prece. Vem sorrir, vem cantar. Deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que um novo dia vai surgir. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é tua alforria. O teu pranto é luz, erguendo o lar celeste, cercado pelas rosas do bem que fizeste. E segue pela estrada que o bom mestre seguiu, erguendo a cada passo o irmão que caiu. E amando sempre mais, te envolverás em luz e encontrarás a paz nos braços de tua cruz. Obrigada.